Olá pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Antônio Augusto, estou falando desse jeito porque querendo não faz tempo que a gente não publica, né gente? Então eu tenho que fazer essa introdução um pouco maior para falar que estamos bem e estamos aqui para mais um episódio do Altistar, aquele podcast que sabemos que vocês gostam muito de escutar e estar junto com a gente. Então, nas apresentações, vocês me conhecem, Antônio Augusto, o autista que vocês não aguentam mais assistir. Ao meu lado temos minha mãe, Lilian Ferreira. Por favor, se apresente. Lilian Ferreira, mãe do Antônio, mais uma vez aqui para escutar ele brigando comigo, mas estamos firme. Você sabe que eu tento me controlar pelo menos um pouco aqui. Tá bom. E junto da gente, temos uma pessoa muito especial, Wesley Nathan Ferrari, psicólogo especialista em autismo pelo Centro Universitário Unieuro, de Brasília. Por favor, se apresente. Wesley, fica à vontade para você se apresentar e fala um pouquinho sobre a tua chegada até aqui hoje, para você contar um pouquinho da tua história, no sentido de onde o autismo entrou na sua vida. Tá bom. É um prazer estar aqui com vocês, Obrigada, como vocês mencionaram. Meu nome é Wesley, sou psicólogo de formação. Minha formação foi pelo Centro Universitário Cidade Verde, aqui de Maringá mesmo. O meu primeiro contato com o autismo, ele foi ainda no estágio na graduação. Então, no segundo ano da graduação, eu entrei em contato com um estágio remunerado, então não fazia parte de um projeto da faculdade. Foi uma busca externa mesmo, mas digamos que eu caí de paraquedas. Foi uma busca por alguma formação que complementasse mesmo, né, a graduação ali. E aí eu vi que estava sendo divulgado em uma clínica específica aqui de Maringá. E aí não tinha até então contato nenhum com o autismo na graduação, que a gente sabe que é uma lacuna, é um déficit. E era, quando eu falo zero, era zero mesmo, assim. A gente ouviu a palavra, mas não tinha absolutamente nada. Tenho certeza Aprendendo disso. mais na convivência diária hoje em dia do que no próprio curso. Exatamente. Então, isso até o segundo ano não havia tido nada, nenhum incentivo, por exemplo, a buscar qualquer tipo de estágio, curso, pesquisa, isso leitura, era nada. Isso no segundo ano da graduação. Mas em 2000 e... Eu comecei em 2017 e 18. Final de 2017, começo de 18 ali. Foi quando eu iniciei no estágio, né? E aí, a partir do estágio, foi uma relação em que foi de namoro ali mesmo, de gostar muito da temática, da proposta, mas ao mesmo tempo se intrigar muito também com essa falta de... Não sei se de interesse, se de formação, de preparação, mas existia uma lacuna muito grande. De um lado, uma demanda gigantesca, do outro, uma universidade que não falava sobre isso, pessoas que não falavam sobre isso, pessoas no meio educacional que não estavam divulgando, comentando, abordando não estava a temática, buscando, né, essa inovação, né? Porque na verdade tinha que inovar, não tinha como ser de outra forma. Exato. Ou, no mínimo, não estavam conseguindo transmitir esse conteúdo às pessoas que não tinham contato singular ali, como, por exemplo, um familiar, ou a pessoa própria ter o diagnóstico, né? Então, de alguma forma, a gente não tinha esse contato. E aí, a partir do momento em que a gente começa a fazer a intervenção, eu comecei como psicoterapeuta infantil, né, pela análise do comportamento, pelo ABA. A partir desse trabalho, fui me apaixonando cada vez mais, especificamente pela intervenção precoce. Então, mas aí você já fez o curso de ABA quando você estava fazendo a faculdade? Sim. Ali eu já comecei a fazer esses cursos mais básicos, né, para tentar entender. Comecei a estudar análise do comportamento também. Atualmente eu estudo outras abordagens também, mas continuo atuando em uma clínica diferente dessa inicial, pelo ABA também. Deixa eu te perguntar uma coisa, não foi um conflito muito grande para você estar vivendo esse mundo fora da faculdade, dentro da faculdade, você questionava isso? Muito. Eu levava a temática para alguns professores e professoras, elas e eles não davam algum retorno quanto a um conteúdo, então sempre mencionavam. É um tema extremamente importante, mas a gente não tem preparação. E aí, uma coisa que eu achei bem bacana é de um certo suporte desses professores a incentivar cada vez mais o estudo dessa temática. Então, eles sempre ressaltavam que as universidades não tinham mesmo essa preparação e eles acabavam incentivando bastante a nossa pesquisa, porque a universidade vai ser mais para esse campo. Até porque... Querendo ou não, isso é uma função das universidades, né? Se for pensar...
tinha que ter muito mais esse tipo de estímulo, muitas vezes, do que da forma que é feita atualmente Sim. em muitas faculdades. Mas eu acho que, assim, com a mudança do DSM-5 lá em 2013, quando o Antônio teve diagnóstico, eu já estava trabalhando no hospital, né? Eu trabalho no hospital municipal e sempre teve muito estagiário no hospital, mas sempre para todas as áreas, autismo não era uma coisa nem falada. E eu perguntava muito para os alunos, o que você já viu de autismo na faculdade? Nada. Então, assim, teve alguns que tiveram o primeiro contato nas primeiras semanas que a gente fez de semana de conscientização, foi a primeira vez que eles tiveram contato. E hoje, assim, pessoas que eu conheci lá atrás estão trabalhando. Então, assim, como que uma pessoa pode, um profissional, porque você vai... Ninguém que vai buscar fazer psicologia, hoje não. Hoje eu acho que as pessoas que estão indo para essa área, buscando fazer psicologia, às vezes são pais, Familiares, né? sim, Familiares sim. que estão estudando já com esse propósito. Uhum. Mas naquele momento não tinha. Então, assim, você entra falando assim, vou ser psicólogo. Só que realmente você ainda não sabe que área que você vai atuar. Só que o autismo, nesse momento, ele não fazia parte de área nenhuma, porque você só iria se aproximar disso se você tivesse a experiência, a oportunidade, não é Sim. nem só a experiência, mas Sim. a oportunidade de ter o contato. Sim, e ainda mais, hoje, por exemplo, eu vejo que a análise do comportamento, ela tomou frente nesse Sim. debate, nessa luta mesmo, né? Não tem como não falar mais, né? Exato, mas eu acho que a universidade, ela precisa ultrapassar também esse limite da análise do comportamento, porque, por exemplo, um psicólogo que não se identifica com essa abordagem, Ele pode buscar. ele pode desinteressar pela Sim, temática do sim. autismo, Por porque não ele não saber quem tem... as outras. Exato. Então é por isso que eu acho que a gente avançou muito. A temática do autismo é muito mais falada do que Sim. quando eu entrei na graduação, por exemplo. Tem muito mais interesses de variadas pessoas, né, para atuar nessa área. Mas eu acho que ela precisa também adentrar nesse campo da pesquisa em si. Sim. Que ela precisa ser vinculada também a outras abordagens, a outras formas de pensar e aprender muito com a análise de Eu acho que comportamento, você que é não o que pode, mais... né? Porque eu acho que assim, abrir os como horizontes. fala, já ouvi falar, né? Eu não sou a ciência, que todo tipo de abordagem é uma análise do comportamento. Sim. Todas. Sim. Né? Todas Sim. está trabalhando o comportamento do ser humano. Então, assim, mas você não pode, eu falo assim, focar numa coisa e falar, não, eu só acredito nisso, o resto eu não posso. Sim. Né? Eu acho que nós fizemos uma pós-graduação. Foi no meio da pandemia. Foi, no meio da pandemia. Uhum. Começou Começou em 2020, e aí ficou uma parte que era presencial, sendo a EAD. Aí acho que acabou em 2023 por conta da pandemia mesmo. Uhum. E era, tipo assim, era múltiplas abordagens. Era para a gente entender sobre todas elas, né? Então, assim, você falou sobre aba, falou sobre responsivo, falou sobre tudo, né? Então, você vai sair dali... Não, você sai dali... Não nós, no caso, que a gente não fez pensando em atendimento, mas para conteúdo mesmo. Mas a pessoa que se interessa por alguma dessas, ela já pode direcionar e buscar isso específico. Sim, né? sim. E ter a compreensão de que se eu não for, por exemplo... É porque, assim, quando a gente fala de análise de comportamento, não sei se todas as pessoas compreendem, né? Mas a análise de comportamento aplicada, ela é uma ciência, ela é uma abordagem psicológica que tem um arcabouço teórico específico e ela direciona não só o atendimento para o autismo, mas é uma especificidade para todas as formas de atendimento, psicoterapia, adulto, infantil e etc, né? Então, ela tem um conjunto teórico específico. Dentro da psicologia, a gente tem diversas abordagens teóricas, que elas vão ter o seu arcabouço teórico próprio. E eu vejo que quando tem pessoas que não vão para essa abordagem, para essa organização teórica que é pela análise do comportamento, elas tendem a talvez não se interessar tanto pela temática do autismo, por essa temática estar vinculada muito ao ABA, né? Por uma questão ali de que eu vejo que o ABA, ele, de fato, ele disseminou mesmo a temática do autismo. E foi um trabalho impressionante, interessantíssimo, necessário, né? Até quem é crítico não pode negar isso. Exato, exato. Então, por isso que até quando uma pessoa, por exemplo, se organizar por outra abordagem teórica, precisa aprender muito com a análise do comportamento, que já avançou muito na temática do autismo, né? Mas eu vejo que isso não pode ficar restrito a essa única abordagem, porque a gente precisa pensar de variadas formas, né? Então, precisa avançar também. E até de entender que cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, assim, às vezes você não vai conseguir
com aquela abordagem. Uhum. Talvez não, talvez a pessoa dê certo em outra. É Sim. claro que a gente sabe que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, eu acho que o que compromete muito qualquer tipo de tratamento é o que eu, enquanto família, estou vendo. Uhum. Porque eu quero para ontem. Sim. Então, às vezes, a ânsia de eu querer ver resultado com meu filho, eu acabo desistindo da terapia por conta que eu acho que não está dando resultado. Uhum. Né? Mas, às vezes, assim, o avanço foi tão grande, mas em uma questão muito importante que a pessoa acaba não tendo percebendo. valor Sim. aquilo, Sim. né? Sim. E eu falo assim, que eu acho que a abordagem, ela acaba sendo mais... Você não está falando que você vai salvar, você não está falando que você vai curar, né? Nada disso, mas você está preparando aquela pessoa para uma vida, Uhum. né? Para Sim. coisas do dia a dia, as Uhum. coisas, habilidades que eu falo assim, que corriqueiras, né? Uhum. E que nós vamos precisar disso ao longo da vida. Sim, sim. E aí entra num tema que eu acho extremamente importante, que é o que eu tenho pensado muito, que é a questão da psicoeducação com as famílias. Porque, assim, hoje, na prática, eu tenho visto muito movimento, Lilian, de uma criação de expectativa muito grande das famílias na terapia em si. E por mais que a terapia seja uma coisa espetacular, que avança muito, é baseado na ciência, ela tem muita comprovação, mas ela, por si só, não é suficiente. Porque aí a criança vai ter... Sabe até o que ele vai falar, né? Tantas outras horas com os familiares, sendo que muitas vezes fica... solto, é uma lacuna gigantesca. Eu acho importante você falar. falar. Aquilo que 2 horas de sessão por semana vai ser comparado ao tempo que passa com a família. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que o que você quer dizer, na verdade, é o comprometimento dessa família com esse filho, porque a gente vê muito isso, a gente faz uma crítica até muito dura com relação a isso, e a gente vê que muita coisa não avança justamente por falta de comprometimento. Uhum. E quantas vezes que investigando daí a família, você percebe mais algumas coisinhas dentro dos próprios familiares, né? Uhum. Sendo, a gente percebe que a criança, vamos falar no exemplo da criança, não necessariamente o problema está no comportamento da criança, mas às vezes as coisas dentro de casa mesmo que fazem chegar aqui. Porque Sim, assim, exato. você tem uma conquista dentro da terapia que virou as costas, acabou. Então, assim, ela vai voltar a fazer aquilo de novo quando estiver ali de novo. Você vai começar novamente a aplicação. Então, eu falo assim, a responsabilidade da família, ela tinha que ser uma coisa mais direitos e deveres, né? Mas enquanto lei, se você não fizer isso, você não vai poder... o plano de saúde não liberou as minhas coisas. Tá, mas você está acompanhando essas terapias? Você está fazendo o teu papel? Sim. Para o teu filho fazer terapia, significa que você tem a terapia de casa, que você tinha que vincular alguma coisa de prejuízo. Porque enquanto não existe nenhuma perca de nada, eu continuo mando para você resolve, eu trago para casa e eu faço o que... Eu entendo que a mãe vai falar que não dá conta, que ela está cansada, que ela trabalhou o dia inteiro, mas nem todas estão fazendo... Sim. O que você... É lógico, né? Você tocou no assunto, mas o quanto isso é prejudicial para a terapia? É totalmente assim, Lilian. É como eu mencionei, a terapia por si só, ela não vai dar conta, porque a criança, a gente não consegue fragmentar a criança sendo paciente por 2 horas e depois uma criança sendo filha. A gente, enquanto adulto, consegue fazer melhor isso porque a gente tem autocontrole da conduta. Então, eu, no meu trabalho, posso ser uma pessoa que me regula o tempo todo para estar naquele ambiente. Quando eu saio, eu sou uma pessoa mais livre, mais, enfim, né? Uma criança não, ela não consegue ser de uma forma em um ambiente e ser de outra em outro ambiente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, desenvolvimento como um todo, e a gente pensa nas máximas potencialidades aí do ser humano de desenvolver as habilidades dessa criança, a gente não consegue trabalhar somente em 2 horas e no restante a gente não conseguir seguir a mesma linha de raciocínio, né? E aí você tocou num ponto de que falta comprometimento. Eu concordo, acho que falta de fato, mas ao mesmo tempo eu acho que também falta um movimento da nossa parte enquanto profissional de sensibilização e de mobilização nas famílias para elas entenderem o que é essa participação no desenvolvimento infantil. Porque o que eu percebo também? Muitas vezes as famílias acreditam que educar, ensinar novas habilidades para a criança se trata de sentar a criança numa mesinha e agora a gente vai aprender, num modelo estruturado.
E não é isso, gente. Desenvolvimento infantil é você atuar sobre aquela criança, sobre a atenção dela, sobre a percepção dela, sobre a memória, sobre todas as funções psicológicas dela o tempo inteiro. O tempo todo. Então, eu sempre falo, por exemplo, a criança tem dificuldade de comunicação. A gente se propõe a tentar aumentar o repertório de comunicação dela. Vou chamar a criança para deitar no sofá no momento de lazer, de descanso, eu posso ter uma plaquinha e perguntar, você quer no sofá ou você quer na cama? Isso já é um estímulo de comunicação. É um estímulo natural. Acho que eu só tô fazendo uma pergunta para essa criança. Diferente do que é eu simplesmente soltar ela escolhe, ela se organiza da forma dela, muitas vezes com o uso de tela, não tá nem prestando atenção se tá sentando no sofá ou na cama, não sabe nomear esse item, não sabe para que serve. Tudo isso porque, de alguma forma, a organização domiciliar ali, ela é propícia para que a atenção da criança não seja desenvolvida. Sim. Ela é concentrada, hiperconcentrada, ou nos objetos, né, com o olhar mais para baixo, ou nas telas, ou sem uma mediação do adulto. E a gente sabe que o impacto no autismo é muito grande dessa questão, por exemplo, do desenvolvimento da atenção, da percepção, e a gente precisa chamar essa criança o tempo todo. Então, por isso que eu sempre tento fazer um movimento de mobilização com as famílias mesmo, né? E às vezes até faço algumas brincadeirinhas com as famílias de trazer uma reflexão de como que as telas, por exemplo, impactam a gente enquanto adulto. Sim. Eu sempre penso, por exemplo, quantos números de telefone eu tenho memorizado hoje das últimas pessoas que eu conheço, por exemplo. Nenhum, porque eu tenho uma lista de contatos no meu celular que atua pela minha memória. Ou seja, quem está se desenvolvendo é o celular, não a minha memória enquanto ser humano. Isso, para mim, enquanto adulto, que já sou formado, que já tenho consciência, imagina para uma criança que ainda não, ela está participando ativamente nesse processo escolar, por exemplo, tendo a memória como uma função fundamental. Sim. Então, ali o impacto para ela, quando a gente não intervém no ambiente domiciliar, é muito grande. Então, quando a gente fala, às vezes, reduz o uso de tela, senta com a sua criança para brincar, chama a atenção dela, faz perguntas, exige a resposta. Parece que é uma coisa meio que complementar. Mas, na verdade, não. Isso é o centro, assim. Porque se a maior parte do tempo ela está em conjunto com a família, é nesses momentos que ela vai se desenvolvendo, né? Você tem noção, assim, o que você pensa com relação a essa busca pela família? Eu quero dizer no sentido assim, até hoje, eu só escuto as pessoas reclamando, no sentido, não consigo trazer a família nem para dentro da clínica, no sentido de, nós vamos fazer um trabalho aqui com vocês, até por cuidados, né, com a família. Você não vê adesão. Uhum. O que você sonharia? Porque eu falo assim, que eu já sonhei, já parei de sonhar, que para mim já é um pesadelo, porque eu não consigo... Eu falo assim, que hoje, eu vou te dar um exemplo. Foi mês passado que o Marcos veio para Maringá? Acho que mês passado. Marcos Petri veio para Maringá e era um evento só para famílias, tá? Foi direcionado pela Secretaria da Educação e o convite foi específico para pais. Tanto que para você fazer a inscrição, você tinha que colocar a escola que seu filho estudava. Foi no Calil Haddad. O Calil tem quase 1.000 lugares. Não tinha 150 pessoas. Tá? Isso porque a grande maioria das pessoas que estavam lá foram profissionais que acabaram sendo convocados, porque acho que eles viram que tinha pouca adesão. Pessoas que estavam com ele mesmo, que foram junto, que eram pessoas daqui de Maringá que foram assistir. Eu e o Antônio, porque a gente é metida besta, a gente quer ir em todo lugar, então a gente dá um jeitinho de estar lá. Mas, assim, é uma palestra extremamente, mas extremamente importante, porque, assim, você vê o desenvolvimento dele, porque, assim, ele tem todo um comprometimento maior do que o autismo. O autismo é o menor dos problemas dele, né? Na história da vida dele. E é uma coisa, assim, é aquilo que eu e o Antônio, que a gente faz enquanto palestra, só que eles têm uma história diferente para contar. Mas, assim, que agrega muito. Eu acho que agrega mais nesse sentido de você dizer, esse menino só chegou onde ele está porque teve uma família atrás dele levando. E é o exemplo disso. Só que você vê o desinteresse até de tipo assim, para que eu vou lá ouvir o menino autista falando? Né? Meu filho nunca vai chegar no... Né? Mas não é assim.
Eu falo assim, é todo o envolvimento de você entender o quanto você é importante. Se você vai chegar naquele ponto, não é outra conversa. Mas o quanto a família é importante nesse processo. Porque só que assim, isso não causa interesse. As semanas de conscientização em Maringá, a gente teve que mudar o foco. Sim. E o que a gente fez? Que eu falo assim, que a sacada é muito melhor. A gente envolveu as universidades, a gente envolveu outro público. Então, assim, se nós vamos falar sobre, nós queremos que aluno venha aqui assistir. Eu preciso desenvolver o interesse da pessoa que vai trabalhar com. Sim. Porque se a família não quer participar, alguém tem que saber o que é e ter interesse em que existe um campo de trabalho maravilhoso, mas precisa de pessoas que queiram. Sim, sim. Eu vejo, Lilian, que o problema ele é um pouquinho mais amplo do que a gente lida diretamente com essa questão profissional ali e também na temática do autismo em específico, né? Eu vejo que a organização das famílias, na verdade de todas as pessoas hoje, né? Que é essa questão de uma vida marcada por falta de tempo, por delegação de tarefas para muitos profissionais. Então, é uma desresponsabilização da sua própria vida e você delega tudo para todo mundo. A família que não deveria ter tido filho. Que aí você vai terceirizando todo o papel de pai, de mãe e etc, né? Então, isso é marcado não só aos familiares de crianças com autismo, isso é marcado por a maior parte da população mesmo, né? Isso faz com que as famílias, quando buscam esse atendimento profissional, elas depositam toda a expectativa, e não só a expectativa, mas como todo o trabalho nas costas das clínicas mesmo, né? Eu vejo hoje como um dos nossos trabalhos mais fundamentais enquanto profissional é desmistificar essa ideia. Nos casos particulares que eu tô atendendo, eu já tô tentando fazer esse movimento de família, olha, é o seguinte, se vocês não participarem, seu filho não vai desenvolver mesmo. Isso não tem possibilidade. Não sou um milagreiro que vai curar o seu filho, desenvolver o seu filho, que vai melhorar isso. Cura é uma palavra forte, inoportuna, né, também. Não existe essa ideia de cura. Mas eu quis dizer nesse sentido de... Mas para muitas pessoas existe. Exato, mas nesse sentido de que a gente vai ser o salvador da pátria em que vai desenvolver o filho. E aí busca-se cada vez mais uma pessoa mais especialista. Mas, gente, a gente pode ser o gênio... Você nunca vai conseguir. Não vai, porque você não tá participando ativamente do desenvolvimento daquela criança. E aí é preciso ter essa compreensão de que se todas as instituições, família, escola, clínica, todo mundo não participar conjuntamente, alinhado, não vai dar certo. Então, partindo desse princípio de que, olha, se vocês não participarem ativamente, ou no mínimo estarem dispostos a aprender como que vocês podem participar, eu não vou aceitar esse caso. Porque é um compromisso que a gente precisa fazer com a gente enquanto profissional também. De que se eu não tô proporcionando desenvolvimento para essa criança, de alguma forma essa família precisa tomar consciência da grandeza disso tudo, né? E aí a gente Isso pode refletir também no teu trabalho, né? No sentido de desvalorização do trabalho. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que a gente traz essa realidade para essa família e coloca, olha, vocês têm condições nesse momento? Não tenho, profissional, eu tô passando por X questão, aí você já avança um pouquinho também. Porque a família também já te expõe os motivos pelos quais ela não tá conseguindo. Porque outro problema que existe também, Lilian e Antônio, é uma questão de que as famílias não conseguem ser sinceras. Eu não sei se por medo, não sei se por essa desresponsabilização, mas elas não conseguem ser honestas a ponto de, olha, eu não tô conseguindo participar da rotina do meu filho, por exemplo. Fica um mascaramento mesmo. Elas começam a mascarar, olha, eu tô fazendo, mas não tá. Eu acho que é um pouco de tudo. Tanto medo, tanto não saber o que fazer, tanto simplesmente não sabia que tinha que fazer. Eu entendo de tudo porque tem família em todo sentido de grau de cuidado com a criança, grau de conhecimento. Então, acho que é um pouco de tudo nessa hora. Sim. Mas eu acho que também, eu falo assim que a impressão que dá que muita coisa que acontece dentro de um consultório, enquanto família e o profissional, eu falo aquilo que eu quero falar, né? Eu nem sempre eu trago o que é fato. Que precisa, então, eu acho... eu falo assim, até numa consulta, eu falo assim, depende do que você quer. Então, assim, se eu tô indo no médico porque eu quero que ele me dê um laudo, eu vou potencializar tudo de ruim. Agora, se eu tô indo no médico porque eu quero que o médico fale assim, olha, seu filho não tem nada, eu vou esconder, eu vou omitir tudo aquilo que eu considero ruim, porque eu não quero que ele fale isso para mim. Sim, exatamente. E às vezes
Às vezes os próprios parentes são autistas e não sabem que tinha que falar alguma coisa ou outra. Sim, sim. Então, por isso que eu acho que trazendo essa sensibilização para essas famílias, que é uma coisa que eu vejo que ela não está acontecendo ainda de forma eficaz, por mais que tenha avançado muito, né, esses debates sobre o autismo e etc., mas na prática, aparentemente, as famílias não compreenderam qual é o papel delas ainda nessa participação. Sim. Ou, no mínimo, não se sensibilizaram a ponto de se mobilizar, né? E a partir disso, Lilian, um movimento que, e aí é sonho, não é realidade ainda, que é um movimento muito difícil, é de trazer as famílias para dentro da terapia. Não tem como você separar uma ideia de eu vou atender a sua criança sozinho. Porque, assim, o meu vínculo com essa criança vai ser bom, eu vou conseguir aproveitar 2 horas de atendimento, eu vou proporcionar ensino, etc. Só que se eu não trouxer a família para dentro da sala, e aí um dos movimentos que eu tenho tentado fazer familiar, agora você vai brincar com essa criança. E aí eu vou ficar como um supervisor aqui dentro. Por que a gente faz isso, né? O desenvolvimento infantil, ele acontece essencialmente pela brincadeira. Então, se a gente parar para pensar que a criança se desenvolve a partir da brincadeira, a brincadeira é um dos papéis mais fundamentais para o adulto executar com a criança. A tarefa, né? Exato. Então, sentar para brincar com a sua criança, trazer o olhar dela para você, trazer o olhar dela para sua boca, para a movimentação da sua boca, para a comunicação, para gerindo a atenção da criança, organizando o ambiente em volta, que muitas vezes é um ambiente caótico, que a família deixa a criança trazer absolutamente tudo, a criança ainda não tem gerência da própria atenção, então ela não consegue focar em uma coisa. Isso tudo já é uma participação extremamente importante que a gente tenta trazer as famílias para perto, para então colocar elas para trabalhar mesmo. E aí elas perceberem, eu não sei brincar. Sim. É o ponto que eu sempre quero chegar com as famílias. Eu não sei brincar, ou eu, às vezes, não sei brincar com uma criança com autismo, por exemplo. Que é um brincar que muitas vezes não é um brincar típico, né? É um brincar específico, singular daquela criança. É um brincar com mais atenção, na verdade, Sim. né? É um brincar onde você... não é só a criança que brinca. A tua participação na brincadeira... ela é importante, sim. Né? Porque aquilo tem uma função. Exatamente, ela tem uma função diferente. Uhum, sim. E então, trazendo esses 2 aspectos, né? Tanto de mobilização e sensibilização, quanto trazer para próximo um terceiro movimento aí que eu tenho tentado estudar formas de como a gente efetivar isso, é tentar transformar os conceitos teóricos, que muitas vezes é muito difícil para as famílias compreenderem, de uma forma completamente compreensível e aplicável nessa prática. Entendi. Então, de, por exemplo, trazer essa família para ela brincar com a criança ali dentro do consultório mesmo, e eu ir direcionando e falando, olha, esse conceito que a gente tanto fala, tá aqui dentro, tá aqui na brincadeira. Lembra quando a gente falava sobre desenvolvimento da atenção, ou gerir a atenção da criança num ambiente? É isso. Para tentar, de alguma forma, na prática, trazer algo mais palpável para as famílias mesmo, né? Mas eu vejo, assim, que muito se traz dessa organização do espaço e do tempo das famílias mesmo. Sim. Elas não... Por exemplo, dentro de casa, eu sempre gosto de trabalhar com a ideia das regras dos cômodos das casas, né? Então, dentro da sala, por exemplo, eu tenho uma regra, que é lazer, descanso e etc. É uma dinâmica específica. Dentro da cozinha, é um outro conjunto de regras para a criança, que é sentar na mesa, que é aprender a comer com a própria mão, que é prestar atenção, que é conversar, que é estar em família. Hoje, essa desorganização familiar, né, do espaço e do tempo aí que a gente está comentando, a cozinha vira espaço de assistir TV, a sala vira espaço de comer, tudo isso, eu sei que envolve uma cultura familiar, mas ao mesmo tempo, envolve o desenvolvimento da criança também quando a gente passa a organizar cada ambiente, certo? Então, eu não deixo, por exemplo, criar um costume da criança comer deitada no quarto, podendo engasgar, nem prestando atenção no que ela tá comendo, assistindo celular, etc, né? Na verdade, tá se alimentando para se alimentar só para matar a fome. É uma necessidade básica. Sim, né? Não tá tendo nem prazer em fazer aquilo. Exatamente. E aí a gente perde muita oportunidade de... Eu trabalho muito nessa área da comunicação, né? Então eu sempre enfatizo para as famílias. Comunicação, ela tá em tudo. Enquanto seu filho tá comendo, assistindo o celular, por exemplo, ele tá perdendo a oportunidade de ver o que ele tá comendo, sentir o gosto, sentir a textura, nomear, aprender coisas novas, se interessar por coisas novas. A seletividade alimentar, por exemplo, é uma realidade. Mas quantas vezes a criança te viu comendo alguma coisa? Exato. Te viu interagindo com a comida junto com ela? Quantas vezes você fez, por exemplo, uma textura de beterraba com ela? Para inserir na brincadeira com o alimento? Quantas vezes você teve alguma ideia específica para inserir um alimento numa brincadeira? Então, são ideias que vai surgindo a partir do interesse mesmo. Se a gente deixar a criança
nessa expectativa de que a clínica vai desenvolver e em casa é o momento dela de lazer apenas, a gente não vai cumprir com esse objetivo de desenvolvimento. E hoje você está atendendo sua criança? Atualmente, sim. Eu comecei a atender alguns adolescentes, então hoje eu atendo 2 adolescentes também, mas a minha especialidade é no desenvolvimento infantil, é ali que eu me sinto mais confortável. E é aquilo também, né? Tipo, as dificuldades começam a mudar bastante, né? De época, de idade para idade, né? Totalmente. Adolescente para depois adulto, para depois adulto mais velho, depois idoso. Sim. A minha intenção, aí coloca como planos mesmo, né? É começar a estudar sobre o atendimento de pessoas adultas. Eu tenho visto como necessidade, como demanda, não como um partir ali do meu estudo, como propriamente dito, né? Mas eu tenho visto muitas pessoas na qual a gente participa desse meio, né? Falando sobre as demandas sobre isso. É desesperador, eu acho que... Eu falo assim, a gente que tá no meio, que tá sempre próximo de tudo que tá acontecendo, acaba vindo muita gente atrás da gente perguntando, você sabe quem atende? Hoje é difícil você encaminhar até para um médico, porque, na verdade, a grande maioria dos médicos que estão atendendo autista adulto, ele não é o... Não estou falando todos, tem alguns que eles já estão focados nisso, começaram a ter pacientes e estão estudando, até porque fazer diagnóstico de adulto hoje é complicado. Sim. Né? Até porque a pessoa chega... querendo um diagnóstico, na grande maioria das vezes, né? Não é uma pessoa que chega... Ou aqueles que não recusam de todo jeito o diagnóstico também, né? Porque aquele exemplo, pais e mães de autistas que simplesmente não conseguem aceitar que ele ou o parceiro também podem ser autistas ou coisa assim também. Sim. Eu falo assim, porque hoje, o que você vê? A busca pelo diagnóstico, ela está sendo... não, a busca pelo diagnóstico é diferente, não é a pessoa está tendo uma dificuldade, a vida está... E eu estou indo buscar um profissional para me ajudar na minha demanda. Não, eu estou indo porque eu entendo que tudo que eu já vi, eu sou autista e eu quero que o médico faça esse diagnóstico. Eu acho que não é por aí. Não consigo atender. Não devia nem estar olhando. Aí, mas é que estava me incomodando. Então, eu falo que assim, é complicado porque assim, hoje o adulto, por que ele precisa estar sendo atendido por um profissional da medicina? Porque você vai tratar comorbidade, a depressão, a ansiedade, Sim. a agressão, né? Principalmente dos autistas de nível de suporte 3. Mas é isso que você vai tratar. O médico não está ali para te atender, para falar assim, eu vou te dar um remedinho aqui e você vai, né? Porque normalmente a gente toma remédio para curar, né? A dor, não sei o quê. Não, você está tomando medicação para melhorar sintomas de comportamento, né? A depressão nada mais é do que você entra num pacotinho diferente ali. Então, e aí você também vê que nem os profissionais, que nem não existe uma clínica hoje que você fala assim, aquela clínica é especializada em atendimento de adulto. Não, eles estão se moldando para fazer um atendimento, porque aquele paciente dele que, quando o Antônio teve diagnóstico lá atrás, o Antônio era o adulto que a gente falava, e aí você conhecia poucos, os que eram autistas mais graves. Mas assim, ninguém queria falar de adulto. Por quê? Meu filho tem 3 anos de idade, vou falar de adulto para quê? Só que essa criança de 10 anos atrás, que tinha 3, hoje tem 13. Aquele que tinha 6, hoje está com 16. Aquele que tinha 10, hoje já está com 20. E aí? O que foi feito para eles? Vai continuar uma criança para sempre? E, na verdade, quando você vê as pessoas trabalhando políticas públicas hoje, qual que é a nossa necessidade maior ainda? Criança, né? Que nem, se eu for falar para você, o SUS hoje, ele não tem condições nenhuma de fazer esse atendimento. E aí você fala assim, porque não tem dinheiro? Porque não tem profissional. E a falta de profissional não é um problema da saúde, porque quem quer ser o profissional é você. Não é? Você tem que querer fazer parte daquilo. E que nem no município, quem vai trabalhar no SUS é uma pessoa concursada. Nem todo mundo que faz um concurso de psicólogo, ele vai estar preparado para trabalhar com autista. Ou mesmo querer trabalhar. É o mesmo querer. Exatamente. Tem isso também. Uma coisa é você se formar e decidir que você vai trabalhar
com o autista. Uhum. Outra coisa é você estudar, você vai ser qualquer tipo de abordagem da psicologia, mas você passa num concurso e te falam assim, não, você vai trabalhar lá com o autista. Uhum. Não, mas eu não tenho. Sim, Não é? É diferente. sim. É diferente. Eu acho que assim, hoje nós temos acho que quase 700 crianças na fila de espera para uma vaga de terapia. Uhum. Fora a fila de espera que tem para neurologista, Uhum. que você entende que essa fila do neurologista é muito maior. Falaram ontem para mim quanto estava, mas acho que mais de 1.000. Uhum. E essa fila que está para o neurologista significa que muita gente ainda está buscando esse diagnóstico e que esses que vão sair com o diagnóstico daqui vão vir para esses 700. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, Sim. assim, e nós estamos falando de criança. Nós ainda estamos falando de criança. Então, assim, eu sempre vou tentar trabalhar a criança para essa criança não. Mas já tem um monte que já cresceu e que está desamparado. Sim. Tá? Eles estão desamparados em todos os sentidos. No sentido, eu falo assim, você pensando nisso, para entrar numa universidade, a grande maioria entende que eles não vão ter condições, e tem muitos que têm condições, sim. Uhum. A própria família desiste dele. Eu falo assim, que a graduação hoje, a Uningá é uma universidade que já tem trabalhado o autismo de uma forma muito rica, né? Uhum. Até por conta de fazer atendimentos já. Então, assim, eu acho que de todas as formações que trabalham com autista, a Uningá tem todas, né? Uhum. Psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, tem fonoaudiologia. Uhum. Então, assim, o educador físico, né? Então, eles já estão tendo esse contato. Tem gente que está saindo daqui que eu vou numa clínica e ele já está trabalhando na clínica. Uhum. Então, assim, isso eu falo assim, é maravilhoso, porque Sim. ele acabou de se formar, mas ele já teve esse contato que Uhum. você não teve Uhum. e que a grande maioria das pessoas lá atrás não tiveram, Não tem. né? Então, assim, é difícil você falar assim, como que vai ter profissional trabalhando adulto, até porque, assim, existe hoje, que nem, vamos falar de aba, para trabalhar com adulto. Você consegue trabalhar o aba num adulto para fazer uma terapia? Consegue? Consegue. Eu acho que, assim, a abordagem, ela precisa avançar sempre conforme as demandas que vão aparecendo. Isso para qualquer abordagem teórica mesmo. O ABA, a ênfase é muito maior no campo ali da infantil. Por conta de desenvolver habilidade. Também, Exatamente, exatamente. E aí vai surgindo outras demandas, como o Antônio falou, em cada idade. Sim. É um desenvolvimento completamente diferente, seja pelas próprias demandas da criança, ou seja, a gente, enquanto profissional, se organizando. Um adulto se organiza, por exemplo, por meio do trabalho. Uma criança por meio da brincadeira. Mas É o que também vai... as cobranças sobre essa pessoa Sim. variam com a idade. As demandas também de inserção, a saída da escola para inserção no mercado de trabalho, na universidade e etc. E aí, essa questão do mercado de trabalho é uma questão. Eu falo assim, eu falo que as demandas aqui, né, no adulto, elas são exatamente essa. Por isso que eu falei para você de frustração. Eu tô com uma demanda que chegou para mim, que eu não posso fazer nada, mas assim, que eu fiquei sabendo. A pessoa acabou de entrar no serviço, em 7 dias a pessoa já sofreu todo tipo de assédio. Então, assim, a culpa é da pessoa? Claro que a culpa não é da pessoa. A culpa é do serviço? A culpa é do serviço? Também não é do serviço, porque quem criou um ambiente propício? Quem falou para aquela pessoa que essa pessoa ia entrar para trabalhar e que a condição dela exigia? Essa pessoa também tem que ser instruída. Uhum. Então, assim, a gente não está falando de uma única pessoa. Então, assim, vamos trabalhar a empregabilidade, aí a gente pega o Antônio autista, nós vamos trabalhar o Antônio, vamos fazer um currículo perfeito para ele e falar para ele como ele vai se comportar dentro da empresa. Uhum. Ponto. É isso que nós vamos fazer. Não é isso. Sim. Porque é um relacionamento que depende do outro, Sim. mais do outro do que de você. Sim. Porque se você chegar nesse ambiente de trabalho e essa pessoa não fizer nada, você não vai. Tipo assim, não adianta eu pegar o Antônio e colocar aqui e falar assim, Antônio, você vai trabalhar aqui sentadinho nessa mesa, se vira. Uhum. Não, ele não vai evoluir Sim. se virando. Eu vejo, Lilian, que isso tem uma lógica por trás que é muito semelhante à ideia das escolas de inclusão é só inserir a criança, mas não manter.
ela é muito semelhante. É claro que o adulto, ele passa a ocupar um espaço muito mais individual do que a criança. Porque aí a criança geralmente tem terapeutas, tem pessoas sendo mobilizadas para defender ela própria. No campo do adulto ali, é ele por ele próprio. Muitas vezes não tem nenhum respaldo, ou nem mesmo tem o diagnóstico. Então, quando existe essa inserção da criança no ambiente educacional, por exemplo, se não tem uma escola mobilizada para preparar, adequar, organizar o ambiente para essa criança, a gente insere, mas não mantém. E se mantém, não mantém com qualidade. É isso que eu falo assim. Eu falo que a pessoa precisa pertencer àquele espaço. Exatamente. Eu falo que essa palavra, ela virou na minha vida a palavra mais importante de tudo Sim. aquilo que a gente faz. Porque Sim. assim, a gente fala muito inclusão. Para mim, inclusão é abrir a porta. Só isso. Uhum. Porque assim, estou incluindo. Eu abro a porta, te coloco aqui, a partir desse momento você está aqui. Mas Isso é não se inclusão. mantém, E o resto? Não se mantém, Tá. que é o mais importante. A inclusão só vai acontecer se essa pessoa fizer parte do todo. E na grande maioria das vezes não faz. Uhum. Por quê? Porque esse todo não está preparado para receber Sim. essa pessoa e talvez não queira estar Uhum. preparado para Uhum. isso. Exatamente. São muitas coisas, assim, em conjunto com essa temática, né? Porque, por exemplo, nas escolas, existe um movimento em torno do autismo que é uma coisa muito grande, muito complexa, muito difícil de lidar, quase como uma entidade, aquela coisa gigantesca, que as escolas não têm capacidade de entrar em contato. E eu percebo que isso a gente vai perdendo de vista a criança. A Sim. gente coloca aquele ser autista, mas Sim. perde de vista a criança. Sim. E, gente, Um o autismo... individualista, não né? a criança. Exatamente. O autismo é uma forma de se expressar no mundo, mas não tá deixando de ser ser humano. Não, mas é um gente. estigma, né? Você só olha a pessoa. Exatamente. Mas eu acho que tem uma participação negativa aí do rótulo do autismo, no sentido de querer que a pessoa seja vista como. Uhum. Hoje é isso que eu vejo, que nem assim, eu vejo muita gente usando 4 cordão no pescoço, sabe? Tipo assim, não, eu preciso me identificar. Tudo bem, só que eu acho que não é por aí. Uhum. O que vai te fazer ser aceito não é o que a lei fala que você precisa. Então, Uhum. assim, o que eu vejo, na verdade? Essas pessoas, elas estão sendo mal recebidas, Uhum. porque ela criou uma... É como se um cordão te desse um poder... E que com esse cordão eu vou passar em tudo quanto é lugar e todo mundo vai me tratar bem. Não vai. Não vai. Ela vai te Às abrir. vezes até de forma mais Exatamente. negativa do que positiva. Uhum. Ela vai te abrir porta no sentido, você vai chegar no lugar, a pessoa vai deixar você passar. Uhum. Você vai ser atendido primeiro. Agora, não pense que as pessoas que estão na sua volta estão olhando para você e falando legal. Uhum. Não estão. Uhum. E o que você vê? Hoje você vê um comércio, tá? Eu sei que as pessoas fazem isso como para sobreviver. Mas é um comércio do quebra-cabeça, do autismo, no sentido de meu filho vai usar a bolsa do quebra-cabeça, meu filho vai usar o cordão, meu filho vai usar tudo. Veste a criança de autismo. Veste a criança Exatamente. de autista. E a mãe acaba se colocando também. Ela o tempo todo ela tá com uma roupa identificando, o tempo todo ela tá com um cordão que daí você já entra numa outra questão que assim... Se o cordão é para identificar o autista, é o autista. Então, para de família querer usar todo mundo, porque assim, o que você quer com isso? Que os outros saibam que meu filho é autista? Não. O cordão é para identificar ele. Uhum. Embora, assim, eu sou uma pessoa extremamente contra esse tipo de... Mas isso sou eu, Uhum. tá? Por Uhum. experiência, por ver... Eu sou uma pessoa que... Eu não estudo a ciência, mas o dia a dia eu vou estudando... Eu tenho um olhar para o todo. Aplicação Então, assim, científica do dia a dia. quando Sim. eu estou com o Antônio, eu observo cada olhar, Uhum. tá? Cada pessoa que passar e tiver um comportamento diferente, eu tô... E isso eu fui fazendo ao longo da vida, Uhum. sabe? Você tem que me avisar isso. Vai que alguém tá olhando com olhar de paixão pra mim e Ai, eu meu não Deus, sei. aí que eu não vou avisar mesmo. Vai perder eu, né? Perdeu a Uma oportunidade. vez eu passei no corredor do shopping, não tinha nada demais, não tinha por que alguém olhar. E tinha 2 meninos que, a hora que o Antônio passou, fizeram um comentário. Tipo assim, só faltou eu escutar o que eles estavam falando. Uhum. Mas eu, tipo assim, o que foi? Uhum. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu fico Sim. observando. Então, assim, se eu tô no aeroporto, eu fiz isso sempre por experiência. Quando tinha a primeira vez que o Antônio já tinha o Cipiteia lá, Uhum. vamos usar, vamos ver como que isso funciona. Uhum. Mas de experiência mesmo. Uhum.
Aí você começa a observar as pessoas. Eu não estou usando assim para intimidar, mas eu começo a perceber como que as pessoas se comportam com Sim. isso. E não é legal. Porque aquele negócio, não é porque a gente pode que a gente deve sempre, né? Sim. Eu, por exemplo, como advogado, tenho a carteirinha da OAB que serve como documento de identidade. Só que eu sinto que eu estivesse dando carteirada toda vez que eu uso ele como documento. Então eu prefiro usar uma carteira de motorista ou documento mesmo. Então eu penso assim, uma vez a gente parou, tinha um casal na nossa frente que era idoso, né? E era nítido, eles incomodados com a gente atrás deles na fila, conversando normal, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Detalhe, que então, é fila preferencial, não exclusiva, né? Então, assim, você percebe isso. Num caixa de supermercado, o caixa tá ali preferencial. Só que, assim, eu acho que as pessoas, elas não gostam de trabalhar nesse caixa. Porque é o caixa que a pessoa mais recebe ofensa é o preferencial. Porque ela sempre vai carteirar. Nós já tivemos uma experiência, não com a gente. A gente assistiu acontecer. Assisti uma gestante e foi uma situação vexatória mesmo, né? Que eu saí da fila falando pra moça assim, ó, se você precisar de alguém de testemunha, a caixa. Você liga pra mim. Porque foi absurdo o que a menina fez. Então, assim, na questão do autismo é isso. Eu realmente faço de experiência pra eu ver até onde. Né? Agora, que nem você vai numa conferência de pessoa com deficiência, não, lá todo mundo dá carteirada em todo né? mundo. Sim. Não tem nem como dar carteirada, porque é o ambiente deles. Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem que usar as coisas de benefício no sentido de o que aquilo agrega de verdade na minha vida. Né? Porque eu penso assim, uma criança com cordão, ela corre risco, tá? Fala pra mim que não. Eu sou técnica de segurança do trabalho. Com certeza. Tá? Então, assim, eu dentro do hospital onde eu trabalho, ninguém pode trabalhar com cordão pendurado. Uma pessoa não pode trabalhar, né, de enfermagem usando um cordão pendurado. Sim. Você não trabalha dentro de uma indústria com um crachá pendurado. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Você vai para um lugar de brinquedo, você pode se enforcar no negócio daquele. Sim. Não teve aquela criança que se enforcou com a mochila? Você lembra desse fato? Lembro, sim. Então, assim, a gente tem que... físico, né? A gente tem que se preocupar. E eu acabo... Primeiro que eu vejo também com uma situação de vulnerabilidade. Você identifica a vulnerabilidade. Porque você mostra para todo mundo. Sim. Tá? Eu não tô andando com uma como fala? Com uma roupa de lutador, com a faixa preta mostrando que eu sou o cara. Não. Eu estou andando com um cordão que me mostra a minha fragilidade. Então, isso atrai pessoas que podem te fazer mal. Sim. É uma lógica que parte aí de um desenvolvimento completamente padronizado, né? Por um lado, em que pessoas entendem que o desenvolvimento padrão é o desenvolvimento típico, e isso é o normal. Sim. Então, coloca-se nessa ideia. E, por outro lado, pessoas que são menos capacitadas, como se o autismo ele fosse uma marca de inferioridade mesmo, né? E aí é um tema muito complexo, porque envolve muito essa questão que você comentou, mercadológica mesmo. Acho que hoje é quase que uma marca, o autismo virou uma marca mesmo, né? Em muitos espaços. Não somente no desenvolvimento infantil, mas de diversas formas. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu falo assim... só que a pessoa, eu acho que assim, para você falar sobre, para qualquer discurso, eu falo assim, que a gente estuda, a gente faz palestra, então assim, eu não posso falar sobre autismo se eu não tiver conhecimento, né? Eu posso falar da minha vida, da minha experiência com o Antônio, mas tem muitas coisas que eu vou falar assim, ouvi dizer, ou eu estudei, quando eu estudei eu aprendi isso, mas assim, eu não sou o doutor, não sou o senhor da razão, então a gente tem que tomar cuidado. E você vê que todo mundo quer falar de autismo, todo mundo quer legislar o autismo, todo mundo quer fazer tudo. Só que você percebe que não existe um início, meio e fim. No sentido de... nós vamos fazer a inclusão na escola. Tá, mas você tem que saber como essa criança vai chegar, para onde ela vai, o que vai acontecer. Então, assim, tem a temática da escola especial, tá? Muita gente não aceita de jeito nenhum, né? Prefere que o filho fique dentro da escola regular, sozinho, fora da sala, dentro de uma biblioteca, correndo de um lado para o outro, sem aprender nada, né?
em sofrimento, porque vai sofrer bullying. Vai, que isso é inerente. É uma realidade. Eu falo né? assim, para mim, eu falo que a criança autista, a chance dela sofrer bullying é a mesma Quase que chance certa. de você subir num telhado de vidro e achar que o vidro não vai quebrar e que você não vai cair, né? É uma Sim. coisa que acho que só o fato de saber que porque ainda não existe essa conscientização, eu falo assim, ainda é pouco tempo, né? Se a pessoa com deficiência, a pessoa com qualquer outra deficiência, até hoje ela sofre o preconceito, por que o autismo que está vindo de 10 anos para cá, nesse volume, seria diferente? Sim. Então, nós temos muito tempo a avançar. Eu falo que nós vamos estar aqui, Sim. se alguma coisa mudar. Porque eu acho que é sempre essa questão de quando você depende do outro, é muito difícil. Sim. Sim. É um arcabouço organizado para que isso tudo aconteça, Sim. né? Assim, é uma organização tanto social, né? E até essa questão de visar o próprio lucro dentro dos próprios atendimentos acontece muitas vezes. Porque, por exemplo, até retornando nesse assunto dos familiares, muitas clínicas se aproveitam desse processo de... não estou falando de nenhuma clínica específica, mas existe uma lógica por trás de se aproveitar desse momento de estamos como salvadores da pátria para vender uma aplicação, um serviço, e de que aquilo você tem que manter uma carga horária Sim, imensa. com outras coisas que não está nem Exato. relacionado. Lilian, eu sou uma pessoa... contraturno. Eu sou uma pessoa muito autocrítica, não só comigo mesmo, Sim. mas com a minha abordagem, com a minha prática. Uma das coisas que eu tenho muito questionado, isso não é um questionamento científico, é um questionamento, sim, particular, então não entendam como uma questão de contrapartida científica mesmo. É só uma questão que eu venho pensando nos últimos dias. Essa ideia, por exemplo, da participação das famílias, e aí a gente pode pensar, não só das famílias, mas na questão adulta, da participação social das Sim. universidades, do mercado de trabalho, etc. Em contrapartida, a individualização do problema na pessoa com autismo e essa extensa carga horária de atendimentos para que ele se desenvolva. O que eu estou questionando quanto a essa questão da carga horária, por exemplo? Quando existe uma carga horária muito grande de atendimentos, eu percebo que parece que individualiza-se toda a expectativa de que essa criança vai se desenvolver. Mas o entorno não está sendo organizado para que essa criança se desenvolva. O que na prática acontece? Uma criança exausta de estar participando de múltiplas terapias, não está sendo efetivo porque família, escola, empresa, universidade não participa, e ela por si própria não consegue se desenvolver. Isso chega numa frustração muito grande, pode culminar, por exemplo, numa depressão, em estados de ansiedade muito grande. Burnout, exato. Então, assim, por um lado, existe uma sociedade que está ou vendendo a marca só por vender, Sim. não tá nem sabendo o que tá falando, mas tá lá falando sobre Exatamente. autismo, ou então uma outra sociedade que tá depositando toda a responsabilidade na pessoa com autismo ou na família com autismo para se desenvolver. Se não tiver essa mobilização das diversas instituições, se a gente, enquanto pessoas ativistas que tá nessa linha de frente, não conseguir trazer, de alguma forma, a sociedade, as instituições, etc., na prática, para que elas efetivem essas adaptações e mantenham, né, um ambiente de qualidade, um ambiente de pertencimento, vai cair cada vez mais na responsabilização e individualização do problema nas pessoas. Mas Isso será que, ineficaz. assim, pode existir também essa questão por conta do mercado, né, de ser um comércio, né? Não é nem de ser um mercado, de ser um comércio. Seria importante que nem para uma clínica a criança não desenvolver, porque quanto mais tempo ela demorar para desenvolver, mais tempo essa criança vai ficar aqui comigo. Mais tempo eu tenho o cliente, não é o cliente que vem aqui comprar uma blusinha, mas é um cliente um paciente que vai estar comigo. Sim. Né? E eu falo que, assim, o legal seria que, de fato, existisse um atendimento que tivesse uma alta assistida, mas no sentido de que agora, nessa etapa da vida, é outra coisa que vai acontecer. Então, vamos esperar ver o que acontece para dar continuidade. E eu falo que, assim, o trabalhar isso para você chegar na adolescência e adulto é extremamente importante, porque se não for trabalhar isso, porque eu falo assim, que o problema maior está fora de casa, não é dentro de casa. Sim. Até porque, até essa criança mais comprometida, se você não conseguir trabalhar as questões básicas, quem vai sofrer? Eu falo sempre assim, a gente tem que pensar só no indivíduo, no sentido de que eu vou morrer, ele vai ficar aqui. Sim. Tá? Então, assim, o que eu estou fazendo para que o meu filho
sobreviva quando eu não estiver mais aqui. Uhum. Ele vai para uma instituição, o que vai acontecer com ele? Sim. Mas o nosso trabalho enquanto família é esse. Se eu não participar desse... Eu falo assim, que eu participei desse desenvolvimento do Antônio por uma observação de perceber que existia uma necessidade. Uhum. Ele não teve nenhum tipo de... Até foi para psicólogo, mas teve alta porque ninguém sabia. Eu era aquele paciente que ficava no psicólogo. Eu era sempre, como que eu posso dizer? Eu era o paciente mais duradouro desses psicólogos. Eu era aquele que ficava 5, 6 anos. E simplesmente eles me davam alta porque eu não conseguia dar resultado comigo. Uhum. Até porque não tinha um diagnóstico. Sim. E eles não estavam preparados para isso, porque o autismo não existia na vida deles. Uhum. Tá? Não existia. Eu sei que hoje a psicóloga que atendeu ele lá atrás, o dia que ela me encontrou, ela falou assim, Lírio, Antônio é autista? Uhum. Como eu tenho certeza que o médico que atendeu ele à infância até a adolescência, em algum momento da vida ele olha, Percebeu. aquele meu paciente era autista. Sim. Mas ele não tinha. Eu falo assim, eu não culpo, porque não existia Sim. o Sim. que a gente tem de referência hoje. Então, assim, não dá para você jogar, não fizeram o diagnóstico do meu filho. Sim. E eu sempre falo, eu tenho certeza disso, que eu não teria feito tudo o que eu fiz, Uhum. na verdade eu teria protegido, mais do que incentivado, eu teria mais, não faz, Uhum. porque agora, se você não tem nada, você tem que dar conta. Sim, Né? sim, exato. Então, eu falo assim, mas essa participação na vida sempre foi uma coisa muito... Sim. Né? E essa observação de você entender o que era frustração, ó, isso aqui vai dar ruim, então você já... Eu trabalhei a previsibilidade sem saber que ela existia. Sim. Na prática, Na você vai se prática, organizando. eu me organizava com qualquer coisa que eu sabia que pudesse dar Sim. ruim, eu já avisava. Ó. Mas percebe, Lilian, que você, nesse caso, sem uma parte teórica, você conheceu o Antônio. Sim, Então, hoje, parece que tá um movimento inverso. A gente avançou muito necessário ter avançado completamente. Sim. Inegável isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá no movimento atual também de perder de vista a pessoa. A gente coloca o autista como se isso, como eu falei, como se isso fosse uma entidade que as pessoas que não estudam sobre o tema não vai conseguir conviver, mas não. Eu acho que tá se tornando pior. Tipo assim, eles estão criando uma coisa em volta de Uma barreira mesmo. uma barreira. Eu acho que exato. assim, essa barreira ela já existe. Mas eu acho que estão criando fortalecendo uma forma de estou criando tantas coisas para você autista que em vez de eu te colocar para o mundo, eu tô te protegendo de tal forma. Você está se autossegregando. Exato. Como se você tivesse um mundo à parte que você pudesse criar só para eles. Sim, hoje é raro você não ouvir, seja uma família, uma escola, ou qualquer coisa nesse sentido, falar, eu não fiz tal coisa pra não frustrar e pra minha criança não chorar. Ele começou a chorar porque eu tava tentando tirar o sapato, eu coloquei de volta porque ele começou a chorar. Gente, criança chora. Sim. Qualquer criança chora. A criança não quer tirar o sapato. Mas se a gente não colocar alguma regrinha, se a gente não tratar aquela criança como criança, a gente vai criar uma redoma em volta dela que cada vez mais ela vai aprendendo, cada vez menos, no caso, ela vai aprendendo a lidar com a própria frustração. Até porque ela sempre Ela vai aprender que ela pode resolver as coisas chorando, reclamando. Exatamente. Não, e o pior, porque a gente sabe que essa questão da frustração, principalmente no autismo, o que isso pode desenvolver, né? Porque eu falo assim, que no autismo, a frustração, ela pode ser... Você pode perder muita coisa que você conquistou. Sim. Não é? Eu Sim. falo assim, é um gatilho para uma coisa sempre muito ruim. Então, às vezes, tudo aquilo que eu adquiri de bom, aquela frustração vai né? Vai Sim. mudar Sim. o ritmo da vida. Mas, assim, é preocupante, sabia? Eu falo assim, que bom, eu fico feliz de ver você tendo todo, né, esse projeto. E eu acho que, assim, estamos junto aqui, porque você precisar, para te ajudar no que você precisar mesmo, de busca de paciente, porque assim, a gente precisa. Se precisar de uma cobaia adulta, tô eu aqui. Viu? A gente precisa. Vamos manter esse contato. A gente precisa trabalhar os adultos, eu acho que nós estamos fazendo outra pós-graduação agora, né? Em aba, Uhum. né? Presencial, e eu falo assim, não tem para onde fugir. Uhum. Mas assim, é claro que a minha vida, do meu trabalho enquanto ativista, eu sempre foquei no adulto, porque é uma Sim. necessidade nossa. Então, Uhum. eu sempre foquei, então, eu sempre sofri com isso, porque é uma demanda que não existe, que a gente acaba querendo criar, até na questão da empregabilidade, na inserção
nas universidades, eu falo assim que quanto mais a gente tem oportunidade de estar dentro, isso aqui para nós é uma conquista, porque Sim. a partir do momento que eu estou dentro da universidade falando sobre autismo, as pessoas que estão assistindo, eles sabem que nós estamos aqui dentro da Uningá. A Uningá está nos dando a oportunidade de falar sobre. Se o Dr. Ricardo não acreditasse num trabalho de autismo, para que ele ia permitir que alguém viesse aqui dentro Sim. da universidade dele falar sobre? Sim. Então, assim, isso abre portas no sentido de, existe possibilidade. Eu sei que tem pessoas trabalhando, a grande maioria dos professores estão todos envolvidos com. Na UEM, a gente sabe que a gente participou até da elaboração do programa, porque assim, como começou a ter vestibular com vaga para autista, né? Pessoa com deficiência, então começaram a aparecer essas pessoas com laudo. Hoje existe pessoas que são atendidas, mas que não necessariamente são obrigados a participar de qualquer projeto para eles. E aí a gente participou da elaboração do projeto de inclusão. Legal. Então, assim, isso para nós eu falo assim, que é grandioso. São conquistas nossas de poder estar dentro da universidade. É tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Meu sonho hoje é querer estar dentro de uma empresa falando sobre isso dentro de uma empresa. Tipo assim, essa pessoa vai chegar aqui e vai, tá? Ela pode vir para trabalhar como um auxiliar operacional, como ela pode vir para ser um advogado da empresa, como pode ser qualquer coisa, mas vocês têm que estar preparados para isso. Sim. Isso é meu sonho, tá? Não sei se vou viver para isso, mas é o meu sonho. Sim. Essa porta ainda não abriu. Mas Tá? vai abrir. Mas eu achava que as universidades seria mais difícil. Hoje você percebe. Não. A recepção Eu é muito percebo maior. assim, ó. Sim. Hoje mesmo eu vou conversar com uma professora daqui da Uningá para a gente fazer projeto. É sempre pensando. E quando você está falando em projeto dentro da universidade, você está falando de adulto. Sim. Então, assim, o despertar tanto daquele que já está aqui para trabalhar com, mas para como eles possam estar aqui dentro também. Né? Sim, e é um trabalho múltiplo, né, ali dentro da universidade. Então, é tanto com os profissionais que trabalham com essa temática, quanto com as pessoas autistas que estão lá dentro. Então, por exemplo, esses dias eu fui dar uma palestra para o curso de enfermagem sobre primeiros cuidados ali com crianças com autismo, né? E são dúvidas muito básicas que foram trazendo, que primeiro, eu fico muito feliz da gente estar ocupando esses espaços, porque é recente. E a gente nem sempre conseguiu ter o interesse da parte de todo mundo, porque não partiu de mim, partiu do interesse delas, né? Principalmente de uma mãe que tem uma criança com autismo. E ela chamou, e aí a gente foi debatendo coisas que, inclusive, eu não sabia responder. Coisas, por exemplo, como primeiros socorros para uma criança que tem hipersensibilidade tátil. Nossa Senhora. E eu preciso aplicar uma injeção, eu preciso conter ela, eu preciso estancar um sangramento. Então, assim, a gente vai debatendo coisas que eu, enquanto profissional, ainda não sei, e vocês também estão participando. Mas aí a gente vai tentando descobrir. E no debate a gente saiu com muitas respostas. Como aqui, por exemplo, nesse tipo de debate a gente vai pensando em coisas, em possibilidades que a gente não consegue pensar sozinho. Como essa questão do atendimento do adulto, né? É um projeto que eu tenho colocado como sonho, mas eu não tô conseguindo encontrar... Porque, assim, hoje o mercado, entre aspas, ele tomou conta do ambiente infantil, né? Então é muito fácil você conseguir acesso dentro do mercado de trabalho. Mas para você fazer essa tarefa sozinho, né? De pensar o atendimento adulto, de captar, né? Tudo isso. Aí eu vou te fazer um convite. No próximo... Você sabe que a gente tem o Enconteia, né? Sim. Próximo Enconteia que tiver, que seja um evento grande, que eu ver que a lista tá grande de pessoas participando, aí eu gostaria que você fosse. A título de observação mesmo. Porque eu acho que, assim, é muito rico. Tá, gente? Tem uma variedade grande. Né, de nível de suporte. Nem só nível de suporte, de personalidades, de tipo de pessoa mesmo. É muito importante, assim. Hoje a gente não tem mais. A Zara estava com a gente, mas a Zara teve um problema. Ela aposentou, teve problema de saúde na família, ela acabou se afastando. Mas, assim, você vai ver um desenvolvimento e não é terapêutico, não existe uma terapia. Então, assim, não é um grupo de encontros onde a gente conversa com eles sobre um tema. Não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é socializar. Convivência. Então, assim, nós vamos pro boliche, nós vamos no bar, nós vamos na pizzaria. É isso. É estar num ambiente que ele possa estar em outro momento. E aí você vai vendo pessoas que no primeiro encontro não entrou,
não quis nem chegar perto. Hoje é a pessoa que mais desenvolvida no grupo. E isso é completamente terapêutico, embora não tenha objetivos terapêuticos. Exatamente. Embora não tenha ali uma regra de o como vai acontecer, tudo acontece. É como acontece o podcast. É lúdico. Acontece. Sim. Então, assim, e vai criando vínculos. Uhum. Né? Ah, eu não queria que meu filho tivesse amigos autistas. Não. Talvez são esses amigos autistas que vão conversar com eles a língua deles. Exatamente. Entendeu? E essa pessoa que não entrou, quando ele foi colocado dentro do grupo de WhatsApp, ele foi o que movimentou o grupo. O grupo não conversava. A partir do momento que ele começou a conversar, porque ele começou a conversar com todo mundo e ele mandava Ele mensagem. deixou todo mundo até preocupado. Ele mandava mensagem no privado para todo mundo e o povo começou a ficar preocupado. Sim. E aí as pessoas começaram a entrar para conversar com ele. Hoje eu não dou conta de ver as mensagens. Eu só entro, tipo assim, quando alguém chama minha atenção, se alguém tá brigando lá dentro alguma coisa, pra gente poder intervir. Uhum. Mas no grupo de WhatsApp, normalmente nas reuniões, as famílias participam. Uhum. Tem alguns que vão sozinhos, mas a grande maioria, as famílias participam. E são todos adultos ou tem adolescentes também? Tem adolescente. Mas é sempre aquele adolescente quase adulto. Entendi. Mas no sentido se assim... Se for 16, 17. Não dá pra você, quando você vê todos juntos... Tem muito adolescente no sentido do comportamento mesmo. Tem assim, que nem a Maria Júlia, tem 20 anos, mas ela é uma menina. Uhum. Você falaria que ela que é uma criança, né? Mas ela já tem 20 anos. Sim. A Bia também. E assim, são pessoas que participam efetivamente do... o nosso tempo foi... Já se foi. Mas eu aceito, só te respondendo, eu aceito super o convite. Vai ser maravilhoso. Ficamos muito felizes com isso. Fala seu contato para as pessoas que quiserem te procurar. Eu tô fazendo parte de um projeto que se chama Projeto Mediações, para quem quiser seguir, acompanhar nas redes sociais. Meu contato, ele pode ser pelo WhatsApp, né? Então, as pessoas podem entrar em contato pro atendimento infantil. Eu tô fazendo atendimento particular. Essa experiência com adolescentes ainda ela tá muito curta, então até pouca captação mesmo das pessoas. Primeiras experiências, estou também estudando e com essa grande vontade de me especializar nessa temática aí adulta, Maravilha. Né? Então, para quem quiser, acessa lá pelo Projeto Mediações. Tá no Instagram? Tá no Instagram. Projeto Mediações. Projeto Mediações. Legal. Tudo junto. E aí encontra lá, né, o meu contato. São 3 psicólogas, né? Eu e mais 2 psicólogas que a gente tá atuando juntos. E aí a gente tá tentando disseminar, né, um pouquinho. Maravilha. Né, já vou seguir, já vou compartilhar também. E tudo que eu ficar sabendo de adulto, eu vou entrar em contato. Mas que a gente vai... Tá. Muito obrigado por você ter vindo. Mas eu que agradeço, gente. Nisso, gente, tenho que me despedir de vocês. Agradeço muito pela presença de todos. Peço novamente para se inscreverem, curtirem, compartilharem nas redes sociais, não apenas no YouTube, para que mais pessoas possam escutar a gente e essa minha voz horrível que vocês conseguem aguentar todos os dias. Vou marcar o programa para tarde. Não, minha voz ruim mesmo é que eu não gosto da minha própria voz, você sabe disso. Mas nisso, gente, agradeço muito pela presença de todos. E até a próxima. Obrigada, tchau. Wesley. Imagina, eu que agradeço, gente. Tchau, gente. Obrigada.